Gente querida, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 dicas para fazer vídeos de qualidade usando o seu celular. Esse vídeo vale como orientação para todas as pessoas que desejam fazer vídeos de conteúdo, desenvolver trabalhos comunitários com adolescentes, jovens, na escola, na igreja, fazer experimentações cinematográficas, melhorar seus vídeos pessoais, gravar videoaulas em casa. Eu sou Yuri Andrés Reblin, professor, pesquisador e também produtor, diretor, roteirista, apresentador de vídeos de conteúdo, videoaulas e autor de filmes independentes. Bem, eu vou começar dizendo aqui que eu não vou problematizar o óbvio, tá certo? Que é limpar a lente do seu celular, verificar a bateria do seu celular, verificar a memória disponível no seu celular para armazenamento de dados, colocar o celular em modo avião e aplicar a manutenção do seu aparelho para que não haja outros aplicativos rodando em segundo plano e para que a memória RAM e os arquivos temporários estejam limpos, zerados, tá certo? Ou seja, essa é a dica número 0, que é sobre os cuidados básicos e iniciais do seu aparelho, tá? Embora sejam orientações óbvias, uma coisa que eu tenho percebido em meus cursos é que o óbvio muitas vezes passa despercebido. Então, atente-se a essas questões, tá bem? Bem, vamos à dica número 1. A primeira dica que eu dou para a gravação de vídeo usando o smartphone é: baixe um aplicativo de vídeo que garanta o controle total das funcionalidades da câmera do seu celular. Há várias sugestões no mercado, mas eu vou me restringir a 2 indicações, uma indicação paga e uma indicação gratuita. A indicação paga é o aplicativo Cinema FV5. Esse aplicativo ele tem uma versão gratuita, limitada, mas nesse caso eu recomendo que você adquira a versão paga. É um excelente aplicativo e o preço não é muito caro, acho que estava em 6 ou 9 reais, coisa assim, na cotação desse ano 2021. A indicação gratuita é o aplicativo Open Camera, que para mim é um dos melhores aplicativos no mercado e ele é 100% grátis até o momento. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando as funcionalidades desse aplicativo, deixe um recado nos comentários, tá certo? De todo modo, se vocês derem uma googleada, vocês já vão encontrar vários tutoriais a respeito. A segunda dica tem a ver com a configuração do aplicativo que você escolheu. E eu gostaria de chamar aqui a atenção para 3 coisas que são fundamentais nessa configuração: a resolução, os frames por segundo e o bitrate. Como vocês sabem, no mundo digital, no final das contas, tudo é número. Minha sugestão seria você procurar fazer os seus filmes em Full HD, isto é, na resolução 1920 por 1080. Ou, se você quiser uma dimensão mais cinematográfica e seu celular permitir, claro, em 2440 por 1080 pixels. E você pode se perguntar, por que você não recomenda o 4K? Por 2 razões, tá? Sobretudo para quem está iniciando. Primeiro, porque em termos de qualidade final de vídeo, considerando a compressão dos códecs de vídeo, não há uma diferença significativa entre 4K, Full HD e, pasmem mesmo, em HD, que justifique usar o 4K. Além disso, a maioria das pessoas que forem assistir a seus vídeos o assistirão no celular ou mesmo numa TV que, na maioria dos casos, tem uma resolução Full HD. E segundo, porque para você editar vídeos em 4K sem precisar comprimir demais, você vai precisar de um supercomputador. São arquivos muito pesados. E quem sabe uma terceira coisa, meio que como um plus, é o fato de que muitos celulares que filmam em 4K ou até em 8K para dar conta de um problema de espaço, de armazenamento de arquivos, eles podem ter um grau mais elevado de compressão do arquivo, o que significa que não necessariamente terão toda a qualidade que o 4K ou 8K pode proporcionar.
Sobre o FPS, eu sugeriria você gravar em 30 frames por segundo, ou se você for fazer um filme, um curta, algo mais artístico, eu sugeriria você gravar em 24 frames por segundo. Agora, o que você for definir no seu projeto, minha sugestão seria você não ficar misturando arquivos com FPS diferentes, tá? Claro, se você for fazer um slow motion, daí 60 ou 120 frames por segundo, né, que no final vai ficar tudo 30 por segundo. Mas aquela quebra de 30 para 24, se você vai filmar e fazer um filme em 24, fique nos 24 em todos os arquivos que você for manipular. Da mesma forma, se você for mexer em filme com 30 frames por segundo, faça vídeos de 30 frames por segundo por padrão, tá certo? Ou seus múltiplos, no caso o dobro, né, 48, 60, se você for usar um recurso como slow motion. Bem, tá certo que o bitrate mereceria um vídeo à parte, mas a minha sugestão para você seria: grave no máximo que o seu celular comporta. O aplicativo Cinema FV5, ele normalmente indica a capacidade do drive do seu celular. Já o aplicativo Open Camera tende a extrapolar os limites do seu drive. Nesse caso, minha sugestão seria, ao menos, se possível, você gravar um vídeo no formato Full HD, com 30 frames por segundo, né, que é o que nós estamos sugerindo aqui, em 60 megabits por segundo ou 90 megabits por segundo, porque isso garante praticamente toda a resolução que cada frame pode ter. Se não der para gravar nessas configurações, coloque o máximo que der, tá certo? Há de se considerar que o codec usado na gravação também tenderá a comprimir o arquivo de vídeo capturado. Então, quanto menos compressão necessária, mais qualidade a imagem terá. Bem, as dicas 1 e 2 estavam voltadas às configurações, né, aos recursos para a gravação. As dicas 3, 4 e 5 serão voltadas à filmagem. E novamente não vou enfocar aqui coisas básicas do tipo: posicione o seu celular na horizontal antes de iniciar a gravação, posicione o seu celular numa base firme, num tripé, cole com durex em alguma coisa, não filme contra a luz, atente para a forma da captação de áudio. A questão do áudio e a questão da iluminação merecem, de fato, um vídeo à parte. Então, eu vou deixar isso para um outro momento. Vamos à dica número 3. A minha terceira dica tem a ver com enquadramentos na filmagem. Claro que os enquadramentos dependem muito do tipo de vídeo que você estiver produzindo, mas eu gostaria de provocar você a pensar os enquadramentos. Filmar não tem a ver com o simples ato de colocar algo na frente da câmera e ligar o botão de gravação. Tem a ver com o como você faz isso. E esse como tem a ver com a história que seu vídeo vai contar e com o impacto, as sensações que você quer passar para a sua audiência, tá certo? Eu vou dar um exemplo com a filmagem de um copo de água. Eu posso filmar esse copo de água de diferentes formas. Cada uma dessas formas representa uma escolha deliberada, pensada na história e no efeito do objeto na cena e do efeito na audiência. Nessa direção, é muito importante atentar para duas coisas. A primeira delas é: busque referências de fotografia, isto é, inspire-se em filmes, séries, em outros vídeos que chamaram a sua atenção e você achou muito agradáveis cinematograficamente. Mais ainda, ao assistir a filmes, observe o que chama a sua atenção no filme ou o que não chama a atenção no filme, em termos das imagens que são compartilhadas, das fotografias. E nessa direção, organize aquilo que estará dentro do frame do espaço a ser filmado, fotografado. A segunda coisa que é importante a gente se atentar quando a gente está pensando em enquadramento é brincar e observar regras e técnicas de fotografia. E aqui em especial eu quero trazer a regra dos terços. Existem ainda outras regras, mas eu penso que a regra dos terços é um bom ponto de partida para a organização da filmagem, para a
composição das imagens para a composição das fotografias. A regra dos terços consiste em utilizar um jogo da velha, uma hashtag, dentro da área da fotografia da câmera. Isto é, são duas linhas horizontais e duas linhas verticais que se cruzam. E nesse jogo da velha é importante atentar para os pontos, as linhas, os quadros e os terços. Os pontos são bons para dar destaque a uma parte do tema filmado. Nesse caso aqui, por exemplo, eu estou bem no meio, né? Então as duas linhas verticais elas estão cortando aqui assim, e os pontos de marcação estão aqui assim, ó. Tá? Então por quê? Porque eu quero chamar a atenção especificamente para aquilo que eu estou falando, né? Para a minha pessoa, no caso. As linhas, por sua vez, elas são boas para dar um equilíbrio à composição. Mas elas são boas, por exemplo, quando você está filmando uma paisagem e você precisa da linha do horizonte, então usar uma das linhas para fazer esse tipo de marcação fica muito, muito show. Então, sempre que você pensa no equilíbrio da composição, dá uma olhada aonde as linhas cruzam e o que você pode encaixar dentro da área que você está filmando as linhas. Tá? E você pode pensar em perspectivas também nessa direção. Já os quadros, eles são bons para organizar o tema e dar destaque a um ponto principal, né? Em geral, a gente utiliza os quadros da extremidade. Isso vocês podem ver muito nos filmes, né? Na forma dos enquadramentos. Eu vou deixar um link na descrição de um site que explica com mais detalhes a regra dos terços e traz inúmeros exemplos de composição de imagem para vocês se inspirarem, tá certo? Vamos à dica 4. Se na dica anterior eu estava me referindo aos enquadramentos, agora chega a vez dos ângulos e dos movimentos de câmera. É importante nós pensarmos quando é interessante fazer uma tomada panorâmica, quando é interessante fazer um acompanhamento, se é melhor a câmera fixa, se é melhor a câmera móvel. E aqui é sempre importante ter em mente a pergunta: qual movimento, qual ângulo me ajuda a contar melhor a história que eu quero contar? Por que escolher esse ou aquele movimento? O que eu quero destacar? Isso porque quando filmamos algo, a gente já parte de uma escolha deliberada de o que mostrar e o que não mostrar e do como mostrar. Mesmo vídeos de conteúdo precisam ter transições, movimentos, mudanças de ângulo para que o vídeo não se torne cansativo. E tudo isso, como já salientamos lá no início, vai repercutir na mensagem, na história que eu estiver contando e em como a audiência pode, ou como eu quero que ela perceba essa história. Por fim, a quinta dica, pensando em filmagem, é: experimente. Busque ângulos e enquadramentos distintos, grave as mesmas cenas em ângulos diferentes. Se você está fazendo um filme de conteúdo, pense também em cenas de preenchimento, de transição, para que o vídeo não seja exaustivo para quem estiver assistindo. Isto é necessário intercalar as cenas principais, os A-rolls, com cenas secundárias, que possam servir para contextualização, ambientação, ou mesmo para descanso ou transição, né? Que são os B-rolls, né? Então, quando você pensa os A-rolls, você tem que também pensar os B-rolls. Bem, essas seriam as dicas essenciais para a filmagem. Se ao menos uma dessas dicas lhe ajudou, deixe aí o seu joinha, deixe nos comentários outras dicas que não mencionei e que podem contribuir para aquelas pessoas que estiverem buscando esse tipo de conteúdo, tá certo? Não por último, se você não for inscrito, não for inscrita, inscreva-se no canal, compartilhe e a gente se vê num próximo vídeo, tá certo?
minha sugestão seria você procurar fazer os seus filmes em Full HD, isso é, Bem, a regra dos terços consiste em utilizar um jogo da velha, uma hashtag, isto é, linhas imaginárias, né? Não são tão imaginárias porque elas aparecem. Eu, por exemplo, estou aqui usando o jogo da velha, ó. Um quadro aqui, 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 aqui. E eu tô no meio aqui, estão os 2 pontos, os 4 pontos de cruzamento. Então eu tô enquadrado aqui bem no meio